E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre como identificar cascudos. Como que é possível a gente conseguir saber o nome de mais de 1000 espécies, né? Essas que a gente já tem falado aí nos nossos vídeos. E como é que a gente consegue saber o nome de todas elas? Eu vou falar nesse vídeo aqui várias coisas muito interessantes, como por exemplo, forma do corpo, características morfológicas externas que diferenciam alguns dos gêneros, tipos de boca, tipos de dentes e os hábitos alimentares que esses dentes e essas bocas proporcionam. Então, já dando um spoiler aí, identificação de cascudo tem muito a ver com boca e dentes, né? Além das outras características externas que a gente vai falar. Então é importante que vocês assistam o vídeo até o final, é um vídeo um pouquinho mais longo, mas assistam todo ele porque tem todas essas coisas interessantes e algumas outras que a gente vai falar. Mas antes disso, inscreva-se aí no canal se você ainda não é inscrito e dê um like, é muito importante dar esse joinha aí, que é para o YouTube entender que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo e ele começa então a indicar esse vídeo para mais pessoas, isso é muito importante para o crescimento do canal. Então dá o joinha aí pra gente se você gostou, é claro, do vídeo. Esse vídeo aqui faz parte de uma série sobre cascudos que a gente fez aqui no canal. Então se você ainda não assistiu os outros 2 vídeos que são a introdução dessa série, dá uma olhadinha lá, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição, ou talvez no card aí. Então dê uma olhadinha lá, vários dos termos que a gente vai usar hoje, a gente já falou nesses outros 2 vídeos. E você deve estar se perguntando então como que eu consigo ter fluência na identificação de cascudos, né, dessas mais de 1000 espécies. Como é que eu vou aprender isso? E não tem outra forma, a principal delas é a prática. Então vocês vão ter que começar a identificar os cascudos que vocês têm aí no dia a dia de vocês. E quanto mais vocês forem identificando, mais vocês vão aprendendo, né, as características de cada espécie, de cada gênero, e aí vocês vão aumentando o cabedal, né, ou o know-how que vocês têm sobre aquele grupo, no caso que a gente está falando aqui de cascudos. E também é importante ir atrás de informação, então vocês têm que ter boas fontes de informação sobre a taxonomia dos cascudos. Então existem vários canais, né, como este aqui, mas existem outros também que falam sobre cascudo, falam sobre as espécies. Existem muitas revistas especializadas em aquarismo, né, tanto no Brasil quanto internacionais. Existem hoje em dia muita informação na internet, então vocês podem encontrar aí vários fóruns, tem grupos de WhatsApp, né? Eu participo até de alguns aí. E aí, galera, beleza? Então tem muita coisa acontecendo, tem muita informação, né? E vocês têm que ir atrás e começar a ler sobre cascudos. E olha só, uma fonte que é subestimada pelos aquaristas brasileiros são as publicações científicas, né? Os aquaristas internacionais, eles são muito antenados, por exemplo, nas publicações. Então, sempre que é descrita uma nova espécie, o pessoal lá fora já está lendo os artigos, já está sabendo. E eu acho que é uma dica importante para os aquaristas brasileiros também. Nós temos uma comunidade científica no Brasil muito forte em ictiologia, né? Então, tem uma revista nacional que chama Neotropical Ichthyology, que a língua da ciência é em inglês, né? Então essa revista é em inglês. E ela é uma revista muito boa e muitas das espécies de cascudos são descritas nela. Essa revista tem uma conta no Instagram, eu vou deixar também o link aqui, e eles fazem, sempre que descrevem novas espécies, tem um vídeo no Instagram explicando, o próprio autor falando. Então é muito interessante, né, gente? Então dê uma olhada lá na Neotropical Ichthyology. Existem outras revistas também que o pessoal sempre descreve espécies. E essa dica é muito importante, leiam bastante sobre os cascudos, vocês vão começar a ver os vários nomes e isso vai começar a entrar na cabeça de vocês e vocês vão ficar mais ou menos fluentes, né? Dependendo do quanto você quer dispor, quanto tempo você quer dispor para ir atrás dessa informação. E de novo, sempre que você encontrar um cascudo, tenta saber o nome dele, tenta identificar a espécie. Se você não conseguir identificar a espécie, tenta identificar o gênero. Se você não conseguir identificar o gênero, tenta identificar a subfamília. Lembra, no vídeo passado a gente mostrou as principais subfamílias e como dividir, né? Como saber se um cascudo é um Loricarine, se é um Hipoptopomatine, se é um Hipostomine. Então isso aí já é um bom começo para você começar a funilar aquela espécie que você tem na mão. E o bonito da classificação taxonômica é que ela reflete parentesco. Ou seja, se você já identificou um Otocinculus, por exemplo, todos os Otocinculus, né, todas as espécies de Otocinculus, que são do gênero Otocinculus, elas são aparentadas. Então, se você aprendeu a identificar um Otocinculus, você aprendeu a identificar todas as espécies daquele gênero. Se você já sabe a diferença de um Hippostomus para uma Pecoltia, né, então quando você pegar um cascudo que você vai dizer, isso aqui é um Hippostomus, mesmo que você não sabe a espécie, você já sabe o gênero
e aí você já consegue ir atrás de mais informação sobre aquele gênero até achar a sua espécie. E mesmo as espécies que não estão descritas, tem muitas espécies de cascudos ainda que não têm nome científico, mas você consegue saber que é uma pecóltia, por exemplo, que é uma loricária, né, e por aí vai. Então isso aí já ajuda bastante você a saber qual é o cascudo que você está lidando ali no dia a dia. E além de tudo isso, ainda tem o código L, né? O tal do código L. O que é o código L? Eu fiz um outro vídeo, que é um vídeo sobre introdução à taxonomia de cascudos, que a gente fala um pouquinho sobre o código L. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, pois senão o vídeo ficaria muito longo, mas eu ainda vou fazer um vídeo só sobre o código L, explicando exatamente como ele é feito, né, e todas as vantagens e desvantagens desse código. Mas saibam que é um código numérico, então é L e um número, né? Então L1, L2, L3, e hoje em dia a gente está no L500 e pouco. E ele é um código, então alfanumérico, que representa variações, né, das espécies. Então não necessariamente cada L é uma espécie, existem espécies que têm mais de um L, né? Então cada variação que chegava, o pessoal dava um código novo. Eu falo um pouquinho mais sobre isso então nesse vídeo que eu acabei de falar de introdução à taxonomia dos cascudos, e eu vou fazer ainda um vídeo específico só sobre o código L. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como identificar os cascudos, principalmente utilizando as características externas, né? Então vou mostrar hoje alguns gêneros para vocês verem como é que a gente consegue diferenciar um dos outros. Então vamos lá, como identificar os cascudos? A gente usa principalmente uma combinação das características externas. Então olha só, eu coloquei esses dois cascudos aqui. Então esse aqui é um acânticos, esse aqui de cima é um pseudacânticos. Ambos são juvenis, eles crescem bastante, né? O acânticos ele fica com mais de 1 metro de tamanho. Algumas espécies de pseudacânticos também ficam bem grandes, então esses são os cascudos de porte maior. Então se você for manter em aquário, você tem que ter um aquário especializado para esse tipo de cascudo. E tem uma diferença bem óbvia entre esses dois gêneros. Um chama acânticos, outro chama pseudacânticos, ou o falso acânticos, né? Por quê? Um tem nadadeira adiposa e o outro não tem. Existem outras diferenças osteológicas, de anatomia mais detalhada, mas essa aqui já é uma característica bem fácil da gente observar. Então muitos dos gêneros são diferenciados por possuírem ou não possuírem nadadeira adiposa. Outro exemplo bem interessante, esses dois peixes aqui ocorrem no mesmo lugar e são de dois gêneros diferentes. A coloração é parecida. E qual é a diferença desses dois gêneros? Vamos falar primeiro aqui, ó. Um deles é o Spectracânticos, que em algumas obras vocês podem encontrar como oligancistos. Lembre dos nossos vídeos de taxonomia, esses gêneros às vezes mudam de nome e provavelmente Spectracânticos vai mudar mais uma vez no futuro próximo aí, mas isso é um spoiler, né? Quando sair isso eu faço um vídeo só sobre essa mudança. E esse outro aqui é um Bariancistros affin niveatus, vocês já estão craque em taxonomia, sabem o que significa esse AFF, significa que essa espécie ela não é a niveatus, mas é uma espécie próxima de niveatus que também está sendo descrita. Em breve vai sair um nome novo para ela, mas por enquanto a melhor definição que a gente tem é a AFF niveatus. Qual é a diferença dessas duas espécies? Olha só, uma delas, a nadadeira dorsal, ela se conecta completamente com a adiposa, e na outra não, na outra tem esse espacinho. Então a nadadeira dorsal não conectada à adiposa, nesse caso aqui é um Bariancistros, e a nadadeira dorsal conectada à adiposa é um Spectracânticos ou oligancistros, e existem alguns outros gêneros que também possuem essa característica. Para facilitar ainda mais, ou para complicar, o gênero Bariancistros é caracterizado por possuir uma membrana que conecta a dorsal a essa região aqui, ao pedúnculo, que às vezes chega bem perto da adiposa, só para complicar a nossa vida, né? Ela nunca fica conectada completamente, como no caso do Spectracânticos, dos oligancistros, Parancistros e alguns outros gêneros. Então prestem bastante atenção nessas questões de anatomia, que essas diferencinhas elas diferenciam gêneros inteiros. O gênero mais fácil, talvez, de reconhecer é o gênero Ancistros. Por quê? Porque eles possuem os tentáculos, né? Lembra que a gente falou já no comecinho do vídeo? E esses tentáculos eles são maiores nos machos. E tem uma teoria muito interessante de um colega nosso, o Mark Sabaj, acho que de 1991, que ele publicou um artigo com uma teoria dele que o cuidado parental é dos machos, né? Então os machos cuidam dos filhotinhos e as fêmeas elas procuram os machos que são mais competentes. Então como é que você sabe que um macho é mais competente? Se ele já tiver uma boa ninhada de filhote, às vezes a fêmea pode ir lá e colocar mais ovos. Então essa é uma característica comum, às vezes os machos cuidam
de ninhadas de mais de uma fêmea ao mesmo tempo. Então, se essa fêmea, quando enxerga um macho que já tem filhotinhos, ela, opa, aquele macho é um macho bom, vou lá colocar uns ovinhos com ele. Então, o Mark, ele tem essa teoria de que esses tentáculos, eles mimetizam os filhotes. Quando você vê os filhotinhos na toquinha do macho, eles ficam ali perto da cabeça. E esses tentáculozinhos parecem os filhotinhos, né? Então, seria uma forma de roubar, entre aspas, né, de falar que você tem mais filhotes do que você normalmente tem. Isso atrairia mais fêmeas. É uma teoria interessante, né? Não foi comprovada ainda, mas eu acho que faz sentido. Deve ter algo a ver com o cuidado parental, porque ela não é uma estrutura dura, ela não serve para brigar, então ela só serve ali para cuidar dos filhotes ou ter alguma coisa tátil ali, a gente não sabe. Mas é uma teoria interessante de que esses tentáculos maiores nos machos de ancestros são para mimetizar mais filhotes que ele estaria tomando conta. Então, os ancestros possuem o focinho sem placas, né, e com tentáculos. Outra característica muito importante para você identificar o seu cascudo é olhar a boca do cascudo. As bocas variam demais e os dentes também variam. Então, você tem que saber um pouquinho sobre a morfologia da boca, a morfologia dos dentes. E para isso eu vou colocar mais dois nomes aqui de ossos. Existe o osso pré-maxilar, que é esse aqui, ó, um de cada lado, são dois ossos pré-maxilares, e dois dentários. Esses ossinhos da boca também são encontrados em outros peixes, só que eles possuem articulações mais rígidas. E nos cascudos, esses ossos são completamente livres, com suas musculaturas, e eles se movem independente um do outro. Então, quem tem cascudo em casa e ele estiver raspando o vidro, dá uma olhada lá, vocês vão ver que todos os músculos se movem, e é uma maneira bem eficiente de você raspar uma superfície. E nesses ossos a gente encontra os dentes, né? E a quantidade e formato dos dentes, eles vão indicar para a gente o hábito alimentar da espécie. Além de ajudar a gente a identificar, né, aquela espécie, ele também dá informações sobre o hábito alimentar. Então a gente vai dar uma olhada agora quão variável é essa anatomia da boca e dos dentes e qual é a relação delas com os hábitos alimentares. Por exemplo, aqui, ó, isso aqui é um Bariancystus, mas existem muitos gêneros e espécies de cascudo que possuem forma parecida com essa da boca. São dentes delicados e numerosos, ou seja, tem vários dentinhos. Cada um desse aqui, ó, é um dentinho. Então são vários dentes numerosos, formando quase uma escovinha, né? Isso indica o quê? Que eles são iliófagos, ou seja, eles comem algas, eles são raspadores ali do substrato. Eles podem ser detritívoros, ou seja, eles comem matéria orgânica fina, particulada, que se acumula no fundo. Não são fezes, tá? Animais detritívoros não são aqueles que comem fezes. Por eles comerem no fundo, muita gente associa que eles estão comendo as fezes dos outros peixes, mas isso não é verdade. Eles estão comendo detritos, que é a matéria que o rio vai trazendo e vai acumulando, né? A matéria vai se degradando e ficando pequenininha ali, mas ainda tem valor nutricional. Existe um termo em alemão muito interessante, que é esse aqui, ó, Aufwuchs. Aufwuchs é, numa tradução livre, é aquilo que cresce em cima de superfícies. E pode ser alga, pode ser bactéria, pode ser microprotozoários, podem ser invertebrados microscópicos. Existe toda uma comunidade biológica que cresce em cima das superfícies que formam também biofilmes, mas não é só o biofilme. E a maioria dos cascudos é adaptado a comer isso, que chama de Aufwuchs, essa camadinha aí, né? E é muito interessante, é um termo que não tem tradução, nem para o inglês, nem para português. Então o pessoal usa o termo em alemão mesmo, que é Aufwuchs. Isso é muito, muito interessante. E a maioria dos cascudos se alimenta também desse Aufwuchs. E vou trazer agora para vocês aqui um outro gênero com uma morfologia de dente, de boca muito diferente. Olha só, isso aqui é um Scobinancystus. Olha só a quantidade de dentes e o tamanho do dente. Tem muito menos dentes do que um Bariancystus. E os dentes são bem fortes, são maiores. Dentes fortes e pouco numerosos, eles indicam que o peixe tem hábito carnívoro. Nesse caso aqui, ó, eles comem moluscos, crustáceos, esponjas, larvas de insetos e outras matérias de origem animal que se encontram ali no substrato. Então, eles são dentes fortes para arrancar os invertebrados da rocha, para arrancar os moluscos de dentro da concha e por aí vai. E aqui temos uma pequena amostra da variação do formato de boca e dos formatos de dente. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um bem rapidamente. Por exemplo, esse cara aqui é um Pseudacanthes, olha que boca linda. E tem outras estruturas morfológicas que é interessante vocês observarem. Olha só, isso aqui são papilas
Essas papilas têm função táctil, então eles estão ali sempre percebendo o ambiente, né, onde eles estão se alimentando. Isso aqui é um barbilhão maxilar, todos os cascudos têm, né, só que nesse aqui está bem invisível, eu resolvi mostrar para vocês. E olha só, poucos dentes, os dentes são bem fortes, né, indicando também que eles são carnívoros. A mesma coisa, eles comem moluscos, crustáceos, esponjas, larvas de insetos, restos de peixe, né, se um peixinho estiver ali morto ou moribundo, ele pode comer. Em aquário, se esses animais tiverem algum peixinho pequeno à noite, que os peixinhos estão mais no fundo, estão dormindo, eles podem atacar esses peixes também. Então é sempre bom prestar atenção nesse fato. Olha só, vou mostrar outra boca aqui de um carnívoro. Esse é um Leporacânticos. Leporacânticos vem de coelho, né? Porque o dentinho dele, quem descreveu, né, esse gênero achava que tinha um dentinho de coelho. Mas olha só, o formato da boca e das papilas e dos dentes é bem diferente. Esse aqui também é um peixe carnívoro, especializado em comer moluscos. Então esses dentinhos muito fortes, eles pegam as conchas e cortam as conchas dos moluscos e retiram o molusco, né, o gastrópode principalmente, mas também bivalves, retiram e se alimentam desses animais. Inclusive, se você pegar um Leporacânticos na mão e segurar, ele te morde, né? Ele tem uma pinça muito forte e dá uma mordidazinha que às vezes até dói. Olha só, mais um representante aqui. Esse é um Hipancistros pão. Olha só, ele tem poucos dentes de tamanhos médios, então são dentes médios e pouco numerosos, e são peixes onívoros com tendência à carnivoria. O que eu quero dizer com isso? Eles são peixes que comem ali o Aufwuchs, né, aquela matéria biológica que cresce em cima das superfícies, mas eles têm uma predileção por esponjas, né, poríferos, que tem bastante nos rios de corredeira, e toda uma associação que existe de invertebrados com essas esponjas. Então tem as esponjas propriamente ditas, tem pequenos moluscos, tem larvas de insetos e vários outros invertebrados que os hipancistos gostam muito de comer. Então a nutrição deles depende de proteína animal também, e os dentinhos aqui dão essa dica pra gente, a morfologia dos dentes. Esse aqui é uma boca de uma espatuloricária. Eu pus aqui de propósito, esse é um macho mega desenvolvido, né, o dimorfismo sexual, que ele tem esses odontódios na lateral do focinho muito desenvolvidos, mas eu quero que vocês prestem atenção na boca. Olha como a boca é ainda diferente das que a gente viu até agora. Olha só a quantidade de papilas, poucos dentinhos, aqui estão os dentinhos, né, do pré-maxilar e do dentário, e esses peixinhos aqui, ó, como a maioria dos Loricarini, são carnívoros também, comendo microinvertebrados, principalmente os microinvertebrados que ficam ali na areia. Então essas fímbrias, né, são fímbriazinhas, esses filamentos alongados, eles são adaptados a perceber quando tem ou não os microinvertebrados enterrados na areia. Ele vai lá e fica comendo, desenterrando, né, e processando esse material. E algo muito interessante, inclusive quem trabalha com taxonomia de microcrustáceos ou microinvertebrados, existem alguns animais que são muito raros nas coletas, e quando você analisa o estômago desses peixinhos aqui, está repleto só daquele invertebrado raro, por exemplo, porque ele fica ali selecionando esses animais e fica comendo eles. É muito bem legal. Então, esses peixinhos são carnívoros também, principalmente invertebrados, né, larvinhas de inseto ou microcrustáceos. Um outro tipo de dente muito peculiar é o do panaque. Então temos aqui um panaque. Eu tentei dar um zoom bem legal aqui nos dentes. Ó, isso aqui é um dente, isso aqui é outro dente, né? Os dentes eles costumam ser mais escuros do que isso. Esse aqui é um juvenil, então os dentes não estão tão bem corados ainda. Mas esses dentes aqui, ó, são em forma de colher. Então os dentes são médios também, com forma de colher, e essa colherzinha ele raspa a madeira. Então ele é um peixe que ingere madeira. Isso é chamado de xilívoro, xilivoria. Então olha só, esses dentes aqui em forma de colher indicam que é um peixe xilívoro que come madeira. Eu pus come entre aspas, porque ele ingere a madeira, mas ele não digere a madeira. Para um organismo digerir madeira, ele precisa ter uma associação, uma endossimbiose com alguns protozoários, que os protozoários sim quebram a lignina, a celulose, né? Isso existem vários exemplos de animais vertebrados que fazem isso. No caso do panaque, essa associação não foi encontrada. Então, ele não come, ele não digere a madeira, ele não tem esses protozoários. O que ele digere a camada biológica que cresce em cima da madeira. Então ele ingere a madeira, ele precisa ter a madeira ali no aquário, por exemplo, se você for manter. Então ele vai raspando a madeira vai diminuindo, mas vocês podem ver que as fezes são bastante volumosas e elas são da cor da madeira, né? Então
quase tudo que ele ingere sai, né, pelo trato digestório, só que ele precisa ter esse volume de madeira entrando e ele está comendo todas aquelas bactérias, o biofilme que está crescendo em cima da madeira. Se você não tiver madeira, mesmo se você der muita ração, muita matéria para ele comer, ele vai definhando, né? Nos aquários nossos aqui, os panaques que não têm troncos no aquário, eles vão definhando, e a gente sempre tem que fazer um tratamento especial para eles voltarem a ter os troncos. Então essa é uma dica interessante, sempre mantenham os seus panaques com troncos. Existem outros gêneros que também fazem isso, né? Mas vocês olhem a boca, se o dentinho for em forma de colher, já é um indício que ele é um peixe que precisa de madeira na alimentação. E para finalizar essa parte aqui, olha só que interessante. Aqui é uma boca, né, uma vista ventral da boca de uma pseudoloricária, possui esse lábio bastante expandido, também é um carnívoro, né, de microinvertebrados, e essas bocas elas são muito modificadas, olha só o tamanho do lábio inferior, bastante expandido, principalmente nos machos. Aqui nós temos um outro exemplo, a loricária, além da boca expandida, ela possui essas papilas bastante filamentosas, que possui uma função muito interessante que eu vou deixar para a próxima aula. Vou mostrar para vocês o que esses loricarini fazem com esses lábios expandidos. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Se vocês têm dúvidas, façam sua pergunta no fórum, deixem suas perguntas aí nos comentários e a gente vai falar mais de cascudo na próxima aula. Então até lá, tchau, tchau!